de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos que já estão aqui conosco no culto presencial e aqueles que estão conosco no culto online. Por gentileza, abra a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 31. Deuteronômio, capítulo 31. Enquanto você vai procurando o texto, eu vou falando algumas coisas. Como foi dito no momento pelo pastor Murilo, nós estamos revendo os horários dos cultos e queremos fazer o melhor para a igreja. Com certeza, se houver necessidade, faremos alterações tantas quantas vezes forem necessárias. Nós entendemos que todo o povo de Deus tem grande satisfação em celebrar o Senhor. E sabemos que aqueles que ainda estão impossibilitados de estarem nos cultos presenciais têm acompanhado conosco o culto online. Mas nós sabemos que não é a mesma coisa. Muito embora o Senhor que está aqui também está aí com você, meu irmão, minha irmã. Amém? Deuteronômio, capítulo 31, apenas o versículo 8. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, não te espantes. Amém? O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Amém? Meus amados irmãos, eu vejo que a história de Moisés é uma das mais belas e importantes das Sagradas Escrituras. Nós podemos dizer que passar a conhecer quem foi e o que fez Moisés em seu tempo, somos ensinados pelo Espírito Santo sobre o poder de Deus, sua graça, sua misericórdia, seu amor, sua justiça, sua salvação. E depois de ter fugido do Egito, pensava Moisés que passaria todos os seus últimos dias ali com o seu sogro, apacentando um pequeno rebanho. Talvez ele estivesse pensando: eu vou passar todo o tempo da minha vida restante agora no silêncio e na solidão do deserto. Nós podemos dividir a vida de Moisés em 3 partes. Na primeira, 40 anos vividos ali no Egito, ali no palácio de Faraó, sendo ensinado de todas as coisas do Egito, que na época era a maior potência do mundo. Depois mais 40 anos ali em Midian, quando teve que fugir do Egito por ter assassinado um egípcio em defesa de um hebreu. E depois mais 40 anos conduzindo o povo de Deus no deserto, saindo do Egito e conduzindo o povo para a terra prometida. Irmãos, se para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, nada lhe é desconhecido, nada lhe é impossível, pois o Senhor vive na eternidade. Ele é o Criador do universo, Ele é o Criador de todas as coisas que existem nos céus, na terra, debaixo da terra, nos mares, nas águas, em todos os lugares. Deus é o Criador. Amém? Está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1, versículos de 1 a 3. Esse texto é tremendo. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. Quando nós abrimos o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, Gênesis fala do princípio da criação. E o apóstolo João, sob inspiração divina, ele nos fala de tudo antes do princípio,
e mostra que o Verbo compartilha da natureza e do ser de Deus. Amém? É muito importante esse entendimento, que na realidade ocorre por fé. Como tudo que diz respeito à vida espiritual, ocorre por fé. Amém? Então, irmãos, é uma revelação divina que nos mostra que o Verbo conhecia o Pai, era igual ao Pai, embora distinto de Deus, é igual a Ele, pois é da mesma substância. Então, Jesus, o Verbo, que é o Verbo, ele não foi criado em um determinado momento. Ele não surgiu como um nascimento em determinado instante. Não. Ele é Deus. Amém? Ele é o Senhor. Ele faz parte da Trindade Santa. O Deus eterno, ele é trino e uno. Amém? Então, o Verbo é divino. Então, Jesus não é apenas um mestre moral, um grande profeta, um homem que se distinguiu dos demais. Ele não é somente isso. Ele é Deus. E ele veio ao mundo em forma de homem. Isso significa que ele sujeitou-se às nossas limitações. Ele precisou se alimentar, ele precisou beber água, ele precisou dormir. Ele em tudo foi tentado, mas em nada cedeu à tentação. Amém? Então, vindo em forma de homem, ele nos mostra uma coisa tremenda e importante para a nossa vida. Tudo o que ele fez, tudo o que ele nos ensinou, tudo o que ele nos ensina que deve ser feito, é perfeitamente possível. Fidelidade, obediência, submissão. Depois de ter enfrentado mais 40 anos no deserto, lidando com aquelas pessoas, julgando, ensinando ao povo que tinha sido convencido lá no Egito, que era escravo, povo que nasceu escravo, povo que andava como escravo, olhava como escravo, pensava como escravo, falava como escravo, agia como escravo. Então Moisés começa a mostrar que é diferente. Começa o ensino. E lá, em determinado momento, Moisés falou para o Egito. Aliás, para Israel. Moisés falou: tenho 120 anos. Já não posso mais ir onde quero. E o Senhor me disse: não atravessarás o Jordão. Deuteronômio capítulo 31, versículos 1 e 2. Você pode pensar mais. Todo aquele sacrifício de Moisés, toda aquela luta com aquele povo desobediente. Agora o Senhor diz que ele não vai entrar na terra prometida. O Senhor já tinha falado antes, e a gente vai ver aqui, daqui a pouco. Sabe, irmãos, essa revelação divina nos mostra que ao povo que houve uma preparação, houve um tempo onde o Senhor estava agindo através de Moisés, e ao mesmo tempo o Senhor estava mostrando através de tudo aquilo que fazia, que Ele, Deus, é soberano. Então houve uma preparação para que Josué assumisse a liderança, substituindo a Moisés, e uma palavra do Senhor, que continuaria à frente daquele povo. Igreja, hoje, todos os que permanecem em Cristo, e sua palavra permanece ativa em sua vida,
tendo a Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador, tem a garantia da presença divina em seu ser. Quando Jesus estava voltando para o Pai, ele disse aos seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, havia o quê? Uma promessa. Promessa de quem? Do Deus que não esquece, do Deus que cumpre a sua palavra, do Deus que nos ama, do Deus que nos protege. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele nos diz algo muito importante. Lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, ele diz assim: sabemos que Deus fez com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que o amam. Ele não está dizendo concorre para o bem de todas as pessoas, de todos os seres humanos, mas não, daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito maior de Deus? É que estejamos diante dele aqui na terra e diante dele eternamente nos céus. Ou seja, o propósito é que todos reconheçam e declarem a Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. Somente por intermédio de Jesus chegamos ao Pai. Aí Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Essa é uma declaração divina. Então Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam. Agora tem uma coisa: mas segundo o propósito dele e não os nossos. Amém? Segundo os propósitos do Senhor e não segundo os nossos propósitos, não segundo o nosso querer. Há uma diferença muito grande nisso. É por isso, irmãos, que nós somos ensinados e nós estamos falando em todo o tempo que precisamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Precisamos declarar: Senhor, eu quero viver não conforme a minha vontade, mas a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Ora, se Deus é absoluto em todas as coisas, Ele é absoluto também na sua vontade. Ele é absoluto no seu querer. Mas Ele nos respeita. Ele não invade a nossa privacidade. E aí, irmãos, Ele nos dá algo, uma lição tremenda. Não tente transformar, vou falar aqui para os casais, o seu cônjuge. Não tente transformar a quem você declara que ama. Mas se coloque diante de Deus, apresente diante do Senhor e diga: Senhor, conforme a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Começa por mim, Senhor. Começa por minha vida, amém? Amém? Então, irmãos, Deus prometeu àquele povo que agora não era mais aquela mesma geração. Então Deus prometeu àquele povo que antes agia e falava como escravo, mas estava certo que era amado por Deus. E nós podemos dizer que não eram todos que ainda tinham tido uma experiência real com Deus. Naturalmente, muitos ainda precisavam abrir o coração e deixar Deus agir. Mas Josué teria uma grande jornada a ser percorrida. Igreja, existiam alvos que seriam alcançados, vitórias em várias batalhas, mas Deus tinha mais uma vez empenhado a sua palavra: não os deixarei. Aleluia. Ele estava dizendo: eu vou à sua frente, eu estarei te protegendo, eu estarei indo com você até aquela terra prometida. Meus amados irmãos, nós aprendemos que tudo o que pensamos,
falamos e fazemos precisa ter como base a vontade do Senhor. Quantas vezes já nos enganamos? Eu não sei dizer quantas vezes já me enganei. Eu posso dizer para vocês que não foram poucas vezes. Quantas vezes cometemos equívocos? Mas o nosso Deus não se engana. O nosso Deus não chega depois da hora. O nosso Deus não age depois, quando não tem mais solução, não. Ele está agindo sempre no momento oportuno, que é o seu momento. Ele não abre mão da sua vontade. Ele não abre mão dos seus propósitos. Os nossos propósitos, muitas vezes, são propósitos que imaginávamos que seriam para o bem, e não são. Mas Deus não é assim. Ele vai à nossa frente, Ele está à nossa retaguarda, Ele está do nosso lado direito, Ele está do nosso lado esquerdo, aleluia. Então, os princípios bíblicos foram estabelecidos para que todos aqueles que se submetem a Cristo e estão determinados a viver eternamente na presença do Deus eterno, tenham a direção exata de como seguir, aonde ir. Amém? Quando eu gostava muito de viajar de carro, e várias vezes viajei só com Damares, ia até São Paulo, Rio, passeando, a gente voltava, gostava. E a gente tinha um mapa, né? Tinha uma determinada revista, que ela publicava todo ano um mapa atualizado. E ali ela tinha a relação dos postos, e a relação dos hotéis de cada cidade na estrada. E a gente ia seguindo. Mas depois, não é? Há pouco tempo, com a tecnologia avançando, então nós temos alguns programas, não é? Que eles nos levam exatamente ao local onde nós queremos. Mas você sabe que aqueles programas erram? Certa vez, viajando em determinado lugar, e quando lá o programa disse que tínhamos chegado à porta do hotel, era um terreno baldio, de um lado e de outro, não tinha nada de hotel naquele lugar. Caminho errado. Mas o Senhor não nos permite que estejamos no caminho errado. Por que eu digo não nos permite? Porque Ele não força, mas Ele nos mostra o caminho exato. Ele nos dá exatamente por onde devemos ir, por onde devemos seguir. Ele nos mostra onde devemos parar, onde devemos continuar. Ele nos mostra que não devemos estar olhando para trás. Ele diz que as coisas do passado já ficaram para trás, não interessa mais, passou. As lutas, as aflições, as decepções, as traições, tudo passou. Agora é o que? É um novo tempo, é uma nova vida. Josué estava conscientizado de que a sua missão não seria fácil, mas a sua confiança e a sua esperança estavam depositadas no Deus eterno, no Deus que não erra, no Deus que não comete equívocos. Meu irmão, minha irmã, em quem você tem depositado a sua confiança? Verdadeiramente, aí no seu coração você responde, na sua mente, em quem você tem depositado a sua confiança? Realmente a sua esperança é Cristo? Irmãos, todos nós precisamos a cada momento confiar e esperar naquele que nos resgatou da morte para a vida, das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus Cristo é o seu nome. Mas vamos lá. No deserto de Zim, em Meribá, não havia água para aquele povo, para aquela comunidade. E como sempre, o povo se voltava contra Moisés. E Moisés e Arão ouviram o que o povo queria, ouviram as reclamações. Eu não sei, irmãos, a Bíblia diz que Moisés, não é?
ele era o homem mais manso, né, que já existiu na terra. Com certeza era mesmo. Porque aguentar aquele povo durante 40 anos, Jesus da glória, misericórdia. E aí então, Moisés e Arão, eles vão até o início, né, da tenda, e eles colocam o rosto no chão, e ali na tenda da revelação, eles prostraram-se, e a glória do Senhor lhes apareceu, e o Senhor disse a Moisés, está lá em Números capítulo 20, versículo 8, Deus falou: pega a vara e reúne a comunidade, tu e teu irmão Arão, falareis a rocha diante do povo, para que ela dê suas águas. Tirarás água da rocha e darás de beber à comunidade e aos seus animais. Aleluia. Então Moisés e Arão reúnem toda a comunidade, né, em assembleia diante da rocha. E Moisés disse o seguinte: imaginar aqui, rebeldes, vocês acham que dessa rocha pode sair água? Ele pega o cajado e ele bate 2 vezes na rocha. Saiu água, e saiu muita água, saiu água em abundância, todo o povo foi saciado, os seus animais, não é? Moisés perdeu a paciência com aquele povo, e Moisés obedeceu ao Senhor somente parcialmente, e nós aprendemos que obediência parcial é desobediência. Fidelidade parcial é infidelidade. Então o Senhor disse a Moisés e Arão o seguinte: não fareis esta comunidade entrar na terra prometida. Moisés e Arão, vocês não atravessarão o Jordão. E ele diz a razão: porque não acreditastes em mim, não santificando-me diante dos israelitas. Sabemos que antes disso, Miriam tinha morrido. E depois disso, algum tempo depois, Arão morreu. E agora Moisés estava com 120 anos de idade. Josué então iria substituí-lo. Então Moisés começa a encorajar a Josué a manter em si mesmo o espírito de coragem, o espírito de persistência, a permanecer ligado com o Senhor, porque mesmo sem Moisés, Deus continuaria dirigindo aquele povo à terra prometida. Talvez alguns digam assim: mas pastor, depois de 40 anos lutando com aquele povo, o homem perdeu a paciência, e ele vai, então ele bate com o cajado 2 vezes na rocha, e por conta disso Deus não permite que ele entre na terra prometida. Aquela rocha estava representando Cristo. Ele não podia ser ferido. Deus mandou que ele falasse. Sabe, irmãos, nós temos a grande bênção, a maravilhosa bênção de estarmos vivendo no período da graça. Não estamos mais no período da lei, mas no período da graça. E vivendo no período da graça, o Deus é o mesmo. Está lá escrito em Hebreus: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não mudou. Mas agora, na graça de Deus, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E quando o Senhor olha para mim e para você, Ele vê o sangue do seu Filho.
quando o inimigo chega para nos acusar, ele diz: não, eu estou vendo o sangue do meu filho. Há uma diferença tremenda. Eu não sei se por conta de estarmos no período da graça, muitas vezes as pessoas imaginam que Deus não vai levar em consideração determinadas coisas. No período da graça, o Senhor nos ensina que quando cometemos algum erro, que reconhecemos que erramos, nos arrependemos de todo o coração. Ele que conhece o nosso pensar, o nosso agir, Ele que é onisciente, onipresente, onipotente. Onisciente significa que Ele conhece todos os nossos pensamentos, todos os nossos propósitos. Ele libera perdão. E aí chama a nossa atenção aquilo que Deus é. Ele é justo, Ele é a justiça, Ele é a perfeição, Ele é o amor perfeito, o amor real. Moisés estava sendo usado como instrumento nas mãos de Deus, como você e eu somos usados, não para uma tarefa tão importante, digamos assim, tão imensa, mas com uma tarefa específica, de como seus discípulos somos convocados a testemunhar de que verdadeiramente o Senhor é Deus. Somos convocados a testemunhar da sua palavra, a declarar que essa palavra é viva, que essa palavra é verdadeira. Irmãos, nunca foi tempo de se brincar de servir ao Senhor. Nunca foi tempo. A batalha espiritual, a batalha que enfrentamos é espiritual, e ela só pode ser combatida com armas espirituais. A palavra é a nossa espada de 2 gumes, é a nossa espada, a nossa arma de defesa e ataque. Aí eu lembro de Joel: se o meu povo tem sofrido por falta do conhecimento da palavra de Deus. Mas eu preciso encerrar. O fiel discípulo de Jesus, aquele que é fiel discípulo de Jesus, ele não tem motivo para temer qualquer tipo de inimigo, seja físico ou espiritual. Seja físico ou espiritual. O meu pastor, lá na primeira igreja, que já está na glória com o Senhor, foi quem me batizou, foi quem me casou, era o pastor José Tavares de Souza. E eu lembrei agora que ele contava muitas experiências. E uma das experiências que ele contou é que havia uma senhora que tinha se convertido, mas o marido era totalmente contrário ao evangelho, aos crentes. Na realidade, o marido era um criminoso, um assassino. E um determinado dia, aquela senhora foi até a igreja e disse: pastor, meu marido está muito doente, ele está hospitalizado, e ele está falando bem baixinho, mas ele me segurou, chamou, e ele me pediu que o Senhor fosse lá, que eu levasse lá, mas tem que ser agora, pastor. E o pastor contou que saiu com aquela irmã, chegou no hospital, chegou bem junto daquele homem, sentou, colocou o ouvido perto dele, ele disse: pastor, eu quero pedir perdão ao Senhor. Mas você não fez nada? Eu fiz, pastor. Eu matei o Senhor. Eu matei o Senhor na minha mente. Quando o Senhor passou para tal lugar, era uma congregação que tinha lá naquela região, só tinha uma passagem, tinha uma pontezinha estreita, e aquela era a passagem que o povo ia e vinha.
O Senhor foi, e eu fiquei na ponte esperando o Senhor. Eu não sei porque o Senhor dormiu do outro lado, mas o Senhor não voltou. Mas eu estava pronto para matar o Senhor. E eu quero lhe pedir perdão, pastor. E o pastor disse, mas eu voltei exatamente por aquele lugar. Pastor, então houve alguma coisa, porque eu não vi o Senhor passar e nem cochilei. Aí você diz, o que é isso? É a proteção do Senhor. São os anjos do Senhor nos guardando, os anjos do Senhor nos protegendo. E ali o pastor falou sobre Jesus, aquele homem, e ele declarou a sua vida, entregando a sua vida a Jesus. Declarou a Jesus entregando a sua vida em suas mãos. Sabe, irmãos, a vitória de Jesus na cruz sobre todo tipo de mal é a nossa garantia infalível de que nada temos a temer se caminharmos em obediência e submissão aos princípios contidos nas Sagradas Escrituras. Não somos perfeitos e jamais seremos perfeitos. Somos pecadores. Entretanto, pecadores que não conseguem mais viver na prática do pecado. Deus está sempre presente e age soberanamente. Eu não tenho nenhuma dúvida, e por favor não tenha nenhuma dúvida, o Senhor cumprirá todas as suas promessas. Agora, Moisés não contestou ao Senhor. Moisés aceitou. E o Senhor permitiu que ele visse de longe o Jordão, a terra prometida para o povo de Deus. Você tem promessas de Deus na sua vida. E todas as promessas de Deus serão cumpridas. Mesmo que tudo pareça perdido, não tem mais solução, não tem jeito nenhum. Tem. Porque a última palavra é a palavra do Senhor. Então, apenas olhe para frente e marche. Marchar significa andar firmemente. E é importante a gente lembrar que esse andar firmemente não significa pular, mas passo a passo, na certeza absoluta de estar vivendo, de estar seguindo no caminho chamado Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Então abra o seu coração, volte-se para Jesus, se arrependa, peça perdão, diante do Senhor se prostre e diga: Senhor, eu quero viver uma nova vida. Eu quero viver uma vida que seja uma vida de satisfação, uma vida de alegria, uma vida onde eu possa em tudo demonstrar que o Senhor é o meu pastor e que nada o Senhor deixará que me falte. Mas o Senhor é aquele que supre todas as minhas necessidades. Igreja, não importa o tempo, não importam as adversidades, não importa o que disseram, não importam as previsões. O mais importante é que o Senhor diz: eu estou com você e eu não vou te desamparar, eu não vou te deixar no meio do caminho. Esse Deus tremendo que nós servimos, esse Deus que nos ama, esse Deus que nós aprendemos a amar e que dependemos totalmente dele. A história de Moisés, a história de Josué, a história de pessoas da nossa época, muito bem, podem servir de exemplos para que continuemos olhando para frente, para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então você não vai desistir. Não desista, não desanime, creia, o Senhor está à sua frente, Ele está abrindo caminho, Ele luta as nossas lutas, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é vivo, Ele não esquece, Ele não comete equívocos. Amém? Fiquemos todos de pé, equipe de louvor.